para vocês aí planos de treino, jogos e preparação e entrevista de jogadores. Tudo com ajuda e parceria. Os créditos aí, todos aí são para a TV Cruzeiro, que está fornecendo as imagens para nós. Como que você classifica esse vexame que o Cruzeiro dá em casa diante da torcida? Agora, tem uma história, né? Quem viu o primeiro tempo, o volume de jogo, as oportunidades criadas, acho que não está entendendo nada, né? Desses 3-0 e principalmente da atuação na etapa complementar. Qual o seu balanço? Em primeiro lugar, eu creio que alargaria o tempo em que estivemos bem. No fundo, creio que há neste mesmo jogo dois jogos, né? Um até à altura do primeiro golo e outro depois desse primeiro golo. Creio que na primeira parte e mesmo nos 20 minutos da segunda parte, creio que criámos oportunidades suficientes para ter resolvido o jogo, para não ter passado por nenhum tipo de situação como esta. Foram demasiadas situações de golo e demasiado domínio nesses primeiros 65 minutos para não ter feito um golo. Ao mesmo tempo, durante esse período, ter controlado o adversário, não permitir que o adversário criasse qualquer tipo de situação durante os primeiros 60 minutos. Depois, com a desvantagem, com 1-0, perdemos o controle do jogo, fruto também, creio eu, de sentirmos demasiado em termos anímicos o golo que sofremos e a forma como sofremos. Creio que depois o 2-0 acaba por ser um golpe muito, muito duro na parte mental para a nossa equipa. Tivemos ainda uma situação de voltar a meter-nos no jogo, podendo fazer o 2-1. Não o conseguimos e depois creio que aí sim perdemos completamente já o controle que tínhamos tido e que naturalmente depois do jogo acaba com números extremamente dilatados. É verdade que depois de perder 3-0 em casa pode soar a algo estranho. Eu não me escudo em nada da sorte ou da felicidade ou não. A verdade é que eu creio que é um resultado, nem é um resultado 3-0, é uma derrota tremendamente injusta perante aquilo que fizemos. Verdade que durante 66 minutos, mas é uma derrota extremamente injusta, que não merecíamos, mesmo apesar de perder 3-0, não creio que seja uma derrota justa e os números então completamente desfasados da realidade do que se passou aqui durante os 90 minutos. Paulo, você falava anteriormente sobre a questão mental, né, do jogo, o gol que a equipe sofreu. Isso também teria pesado para cima dos jogadores da defesa. O Bruno Rodrigues falava que ele reconhece o erro, mas não pode a torcida vaiar o Bruno Viana, o Lucas, o Alano. Existe isso mesmo? Os atletas mais jovens estão sentindo esta parte emocional? O Bruno não é tão jovem assim, não é? Eu creio que se pensarmos, se formos assobiar os jogadores por cada erro que cometem, vamos assobiá-los todos ao longo do ano. E mais ao treinador, porque é o responsável pelos erros que os jogadores cometem. Por isso, a questão aqui passa e deixar bem claro que eu não deixarei cair nenhum jogador por um erro individual. Quero naturalmente, e vamos fazê-lo, analisar aquilo que menos bom fizemos, também, a partir do momento em que perdemos o controle do jogo, mas, ao mesmo tempo, deixar uma palavra de apreço ao Bruno, porque os erros acontecem, os erros no futebol acontecem, sejam eles mais individuais ou mais coletivos, e deixar uma palavra de apreço também para um jogador jovem, para um jogador que entrou num contexto difícil, como é o caso do Alano, e que assumiu a responsabilidade, que teve uma personalidade tremenda para querer assumir o jogo num momento adverso onde o resultado era negativo, onde o ambiente não é bom, e por isso, naturalmente triste, não estou
Tenho uma amargura tremenda por aquilo que é o resultado, por aquilo que eu acho que foi uma injustiça para a nossa equipa e para os nossos jogadores, mas já tive a oportunidade de lhes dizer que é algo que raramente faço, que é falar no final de um jogo, que estou extremamente orgulhoso com aquilo que fizeram, essencialmente durante 66 minutos. Depois foi outro jogo, não deixando nós de lutar, já com menos discernimento, mas extremamente orgulhoso com aquilo que foi a atitude dos jogadores, a postura dos jogadores. E se desde que estou aqui, este poderá ser o momento mais difícil, não duvido que será um momento mais difícil, mas também não deixarei de dizer que é o momento que mais orgulho tenho nos jogadores desde que estou aqui. Paulo, a gente percebeu 32 mil pessoas aqui no Mineirão, um número acima da média, principalmente se tratando do jogo numa segunda-feira. Tudo isso motivado pela excelente vitória contra o time do Vitória lá pela Copa do Brasil, estreia do Sobis, mas o Cruzeiro mostra uma oscilação muito grande de uma partida para outra, e não apenas de um jogo para o outro, mas de um tempo para o outro também, do primeiro para o segundo tempo. Por que você acha que há essa oscilação? E os jogadores rapidamente pouco falaram com a gente na zona mista, porque eles precisavam ir logo para o vestiário, que você queria falar com eles. O que você disse a eles? O que acabei de dizer agora, anteriormente. Eu não estou muito respeitando, como é óbvio, as análises são o que têm que ser, cada um faz as suas. Eu não estou muito de acordo, não estou de acordo com a questão de que houve uma diferença de rendimento entre o jogo da última quarta-feira e este jogo. Essencialmente durante a primeira parte e metade da segunda. O que realmente muda todo este jogo é o facto de sofrermos um golo a meio da segunda parte e a partir daí sim não termos a capacidade de gerir melhor esse momento adverso. Creio que a equipa sentiu demasiado essa injustiça do primeiro golo em função daquilo que tinha produzido até aí, as situações de golo que tinha criado, a maneira como tinha controlado o momento mais forte do adversário, que era o contra-ataque, o que deixou de o fazer, naturalmente a partir do 1-0 e mais ainda a partir do 2-0, onde perdemos totalmente o discernimento na forma de atacar que tínhamos tido até aos 66 minutos. Por isso, não me parece que a nível exibicional, e durante esse período que mencionei, os tais 66 minutos, até a altura do primeiro golo, que jogássemos de maneira diferente ou com menos qualidade do que aquilo que fizemos no jogo de quarta-feira. Paulo, chances desperdiçadas, mais uma vez erros da defesa, o Cruzeiro na tabela de classificação não consegue engrenar. O que precisa ser feito para uma mudança, seja de jogadores, o que é preciso mudar no Cruzeiro para o time tentar engrenar no Campeonato Brasileiro? A verdade, há um facto, é indesmentível, nós não podemos fugir da realidade. Não conseguimos ainda, em termos de resultados, manter uma regularidade que nos permita sair desta situação. Creio que aquilo que temos produzido e a organização que a equipa demonstra e aquilo que tem produzido em muitos outros jogos, não só neste, mesmo quando não jogou tão bem, por exemplo, quando jogou contra o Palmeiras, como no jogo agora da Taça da Copa em Vitória, como hoje durante 66 minutos, creio que produzimos o suficiente para ter uma rentabilidade pontual, eu diria que bastante maior. Temos sido penalizados à mínima situação que não fazemos bem, ao mínimo erro que cometemos, e daí estarmos nesta situação. Eu não creio em outra coisa, porque já vos disse, não me escudo na sorte e na infelicidade. O futebol, como na vida, tem momentos mais felizes e momentos menos felizes. Nós dois passámos por um momento menos feliz, mas eu não acredito noutra coisa do que no trabalho. É a única forma que eu acredito, é a única forma que eu conheço para tentar manter as situações boas e para inverter as más. Não há outra forma. E é isso que tentaremos fazer. Descansar amanhã e na quarta-feira termos a capacidade, sem qualquer tipo de problema, de nos olharmos olhos nos olhos e continuar o nosso trabalho. Paulo, você disse que as falhas são comuns, mas elas acontecendo... Que as falhas são? As falhas são comuns, falhas. Elas acontecendo seguidamente e, na maioria das vezes, o Cruzeiro saindo derrotado da partida.
Isso te preocupa? Você já testou os dois garotos, Fabrício com o Viana, o Bruno Rodrigo com um dos dois, o Léo em apenas uma oportunidade, e até em cima disso talvez seria antecipado um retorno do Manuel, já que todas as duplas foram testadas e as falhas continuam acontecendo? O Manuel vem de um processo, como você sabe, de um processo de uma longa paragem, num contexto destes é difícil, mas eu creio, pode ser fixação minha também, pode ser, não digo que o é, mas pode ser. Eu creio que a questão, quando há um resultado negativo, daí vem sempre com a questão dos zagueiros. Sempre. Cada vez que há um resultado negativo, a questão vem dos zagueiros. Perdemos 3-0, houve um erro de um jogador que joga na linha defensiva como zagueiro, como já houve noutras alturas outros erros de outros jogadores, falhámos mais de uma mão cheia de oportunidades e estamos a mandar a responsabilidade que teve um erro que foi assumido por ele, que é assumido por mim em primeiro lugar, e que me parece demasiado redutor, sempre que há uma derrota, e tem havido mais do que aquelas que desejamos, que ela seja por culpa única e exclusiva da dupla de zagueiros ou de um dos zagueiros, quando tantas coisas acontecem durante um jogo. Mas para deixarmos bem claro, para que não haja dúvidas, se não tiver nenhum impedimento a nível físico, o único jogador que sabe que vai jogar no domingo contra o Fluminense é o Bruno Rodrigo. É o único jogador que sabe que vai jogar. Os outros logo veremos o que é que acontece. O Bruno Rodrigo joga domingo. Paulo, ao fim do jogo, pelo menos foi a primeira vez que eu acompanhei, você foi cumprimentar os jogadores. Por que você teve essa atitude hoje? Se me perguntar se eu estou numa situação de... Ou qual é a minha situação? Eu estou numa situação, como é óbvio, de uma amargura tremenda. Acima de tudo porque acho que foi uma injustiça, não mais do que a questão do perder 3-0. Nós na vida de treinadores passamos, e eu já o passei, mesmo na curta carreira já o passei, mas tenho uma tristeza tremenda e uma amargura tremenda, por esse sentimento de injustiça que eu acho que foi este jogo para com os meus jogadores. E acima de tudo deixar-lhes uma demonstração de carinho, de solidariedade, num momento mais adverso, se calhar no momento mais adverso que passámos até aqui, essencialmente num jogo em casa, que depois tive a oportunidade de o fazer já dentro do vestiário, mas também deixar-lhe claro que, sendo um momento de tristeza, sendo um momento difícil, se calhar o mais difícil, tenho a certeza que o mais difícil desde que estamos aqui, não é na adversidade que eu me sinto mais débil. Eu às vezes sinto-me mais débil quando me elogiam, quando as coisas estão a caminhar, como nós costumamos dizer, sobre um mar de rosas. Às vezes fico mais débil nessas situações, porque o elogio acaba por nos debilitar. Não estando satisfeito e não estando confortável com a situação porque estamos a passar, não me sinto desconfortável neste tipo de momentos. Fui-me preparando ao longo da carreira para que isto fosse acontecendo, porque sabia que mais tarde ou mais cedo me iria acontecer, já me aconteceu noutros contextos, e nestes momentos é onde eu acho que mais capacidade devemos ter para nos olharmos nos olhos, dizermos as coisas claramente aquilo que temos de dizer e sem medo daquilo que são as situações que acontecem no futebol e que continuarão a acontecer. Isto é apenas uma parte muito importante da nossa vida, mas apenas uma atividade da nossa vida. Isto não é um jogo de vida ou de morte, né? Paulo Bento, os números mostram uma campanha muito negativa do Cruzeiro dentro do Mineirão, principalmente. Como você explica, né, esse desempenho abaixo dentro de casa da equipe? A explicação está nos números, os factos são factos. Isso não há como desmenti-los. Depois poderemos analisar os factos ou a maneira como esses factos chegaram. Eu tive a oportunidade de estar aqui, depois de empatar 2-2 com o Vitória e dizer que o adversário merecia ganhar. Hoje perdi 3-0 e não acho que nós merecêssemos perder. O futebol são os resultados. Será assim em todo o lado e em todo o momento. Depois o que poderá haver e deve haver, do bom ponto de vista, eu tento ter, mesmo estando num momento de insatisfação, a capacidade para analisar a forma como chegamos aos resultados. Eu acho que se contra o São Paulo e contra o Flamengo, perdendo por 1-0 os dois jogos,
perdemos com duas equipas que eu acho que não são inferiores à nossa, duas equipas grandes do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, e perdemos competindo como tínhamos que competir. Com o Vitória empatámos e não gostei tanto daquilo que foi a nossa postura. Mas acho que noutros jogos, com o América, o primeiro jogo em casa com o Figueirense, acho que ficámos, por aquilo que fizemos, aquém, em termos de resultado, daquilo que foi as nossas exibições. E eu creio que isso acaba por retirar alguma confiança à equipa, é óbvio que sim. Agora, não podemos deixar de jogar em casa, de assumir o jogo, tal como o fizemos hoje, durante uma parte e meia do jogo, fizemos as coisas, do meu ponto de vista, em termos táticos, em termos emocionais, extremamente bem. E depois fomos penalizados pela falta de eficácia até esse momento e pela eficácia do adversário no erro que nos penalizou. Paulo, você disse anteriormente que ser treinador é a profissão mais volátil do mundo, que anda sob um arame. Qual é o nível de equilíbrio do Paulo Bento sobre esse arame? Ele está forte, está equilibrado para seguir no comando do Cruzeiro? Olhe para mim. Fácil ver como eu estou. Triste? Eu sou uma pessoa que não me desequilibro com facilidade. Não me... Porque acho que isto não é com desequilíbrios que a gente lá vai. Posso até às vezes ter um temperamento mais difícil durante um jogo, posso até às vezes ser algo indelicado até para alguns intervenientes do jogo, a quem desde já posso até pedir desculpa por algumas coisas que se podem fazer, mas que são no calor do jogo e sem a intenção de ofender quem seja, mas depois tento ser o mais equilibrado possível, tentar analisar o jogo, a minha análise, e tentar respeitar as dos outros mesmo que não concorde, mas eu creio que vocês têm isso claro, eu creio que os jogadores têm bem claro quem é que tem à frente, apesar de me conhecerem há pouco tempo, e eu creio que vocês hoje podem ver, dentro dessa amargura e dessa tristeza que tenho e que levo dentro comigo, mas tenho a certeza que vocês sabem como é que eu estou, não tenho dúvidas. Vocês são pessoas inteligentes e começam a conhecer facilmente o caráter e a personalidade das pessoas.